Olá meninas, tudo bom? Hoje é 22 de setembro de 2020, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso segundo dia do propósito Caminhada de Oração 7. Hoje, o tema de hoje é a escada de Jacó. O texto está em Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 22. Antes de entrar no devocional, eu quero agradecer ao Senhor por essas bênçãos derramadas pelo devocional de ontem, agradecer as meninas novas que estão chegando e agradecer em especial essas meninas que estão comigo há 3 anos. E eu quero dizer para vocês que a unção de vocês, a sua disposição em querer mais de Deus faz total diferença nesse devocional. É o que derrama sobre mim a graça do Senhor para que eu consiga fluir e liberar aquilo que Deus quer para nós. Então eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Amém? Irmãs, vamos receber a nossa porção do dia. Deus quer falar conosco. Antes de eu ler o texto, eu quero contar o que estava por trás desse contexto. Nós vamos estar lendo sobre um encontro que Jacó teve com Deus num lugar, mas da onde ele vinha e para onde ele estava indo, né? Então Jacó, irmãs, Jacó era um homem caçador de Deus. Jacó era um homem que tinha desejo de viver o que nós falamos ontem, que é o novo de Deus. Jacó era um homem que desejava isso, compreendia que existia algo mais, só que Jacó tinha um leve probleminha, ele gostava de fazer as coisas na força dele. Eu não vou focar nesse tema hoje, outro dia nós falamos sobre isso, mas baseado nesse jeito dele de querer fazer as coisas na força dele, ele roubou o direito da primogenitura do seu irmão, que era gêmeos, né? E ele enganou o irmão, enganou o pai. Devido a isso, o irmão ficou furioso, queria matá-lo e ele precisou fugir, sair dali da terra dele para não causar ali alguma tragédia. O pai dele abençoa ele para que ele vá viver aquilo que encontre um caminho, né, por aí, fazer a sua vida. E a mãe o abençoa também e diz: vai procurar os meus familiares. Eu não sei se ele já conhecia esse tio, se eles já tinham ido lá, se eles tinham contato, né? Eu acho que era distante, eu não chequei, não estudei essa parte, eu acho que era distante a cidade, enfim. Dá a entender que era a primeira vez que ele estava indo. Dava a entender que ele não conhecia nada por ali, não sabia nem onde era. E ele vai rumo a esse caminho, e é aí que nós vamos ler agora Gênesis capítulo 28, versículo 10. Vamos lá. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Eu vou ter que parar aqui, irmãs, para falar o nome dessa cidade, Berseba. Para as irmãs que fizeram a caminhada de oração 6, nós falamos desse lugar, eu queria que vocês lembrassem, né? Foi o lugar-chave da caminhada de oração 6, que é Berseba, Bershiva, o lugar ali onde tinha o poço de Isaac, né? O pai de Jacó. E esse lugar, ele significa lugar do voto. Então, eu queria que vocês guardassem isso aí no coração. Lugar do voto. Foi um lugar que Jacó fez um voto, Isaac fez um voto com o Senhor. Então, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali ele passou a noite. Já era sol posto, tomou uma pedra, no lugar dessa pedra ele fez travesseiro e se deitou ali para dormir. Ele sonhou, eis que posta na terra tinha uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu vou te dar a ti a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti, na sua descendência, será abençoada todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e eu vou te guardar por onde quer que fores, e farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, ele disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Temendo, disse: quão é temível este lugar! É a casa de Deus, é a porta do céu. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou aquela pedra que havia posto por travesseiro e erigiu como coluna e sobre ela derramou azeite. E o lugar dessa cidade, que outrora chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus, irmãs.
Ele fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo de tudo. Então vamos lá. Irmãs, Jacó, ele estava vivendo um momento ali totalmente de incerteza, né? Do jeito que nós falamos ontem, como estamos vivendo, às vezes na nossa vida pessoal, mas o que nós estamos vivendo no mundo nesse momento. Um momento de incerteza, né? Nós já não temos muita certeza de muita coisa está mudando, e não estou falando só da pandemia, algumas coisas que vêm acontecendo, cada momento é uma coisa, né? Hoje começa o outono, é um dia muito especial, que eu amo, a mudança da estação aqui, e a mudança da estação no Brasil, que é a primavera. O outono aqui, irmãs, ele é absolutamente maravilhoso, porque muda-se todas as folhas, colore-se, e baseado no que nós vivemos nesse ano, eu estava com uma expectativa, todo ano eu tenho uma expectativa muito grande para o outono, apesar de ser frio, eu não gosto de frio, mas a beleza do outono cancela todo o frio, né, na minha cabeça. E eu estava com uma expectativa de que, que maravilha, vai chegar o outono, tudo colorido, e vai trazer um pouco de acalento na nossa alma, alegria por esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, que ficamos cerrados em casa tanto tempo, né? Ou sem fazer várias outras coisas. E aí veio-se uma notícia de que provavelmente, não sabe ainda, mas provavelmente o outono esse ano, pelo menos onde eu moro, não seria tão bom e tão bonito quanto foi todos os outros anos, porque houve uma tempestade de verão há pouco tempo que veio, e essa tempestade de verão, que foi bem fortezinha, ela trouxe maresia, e isso vai afetar as cores das árvores. Eu tô te falando isso porque, irmãs, para dizer que esse ano nós estamos vivendo completamente sem saber de nada. Tudo está sendo afetado quando você acha que é uma coisa, é outra. E aí eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês, porque a gente tem que estar observando todos os sinais. Então é isso. Quando eu achei que ia ter, né? Não sei, de repente muda-se, mas já está dando os sinais de que as árvores não estão colorindo conforme deveria, elas estão queimando. As folhas estão ficando meio queimadas. Vamos lá. Então Jacó estava vivendo esse momento de incerteza, sem saber o que vai ser. Estou indo para um lugar que eu não conheço, estou indo para um povo que eu não conheço, sei que é parente da minha mãe, né? Mas não sei o que eu vou encontrar por ali. Nas estradas é perigoso, tinha salteadores, né? Tanto é que você lembra da palavra a parábola do bom samaritano, que o cara foi, né, o bom samaritano foi assaltado, espancado. Por quê? Porque as estradas eram perigosas, tinha um ladrão, né, tinha animais, tinha feras. Estradas de quantos anos atrás, né, irmãs? Mais de 4.000 anos atrás. E então era um momento perigoso. E ele para ali para descansar, e ele tem esse sonho. Jacó, irmãs, ele conhecia a Deus? Sim, ele conhecia, porque ele veio já de uma família que tinha uma aliança com Deus. Por isso eu li sobre Beer-sheva, né? Berseba, um lugar que o pai dele fez um pacto. Então ele sai de um lugar de pactos do antepassado, do pai do Abraão, e ele começa a sua caminhada. Jacó conhecia o Deus que abençoava? Sim, por isso ele estava desejando tanto a bênção, porque ele entendia que Deus abençoava ele. Eu não tenho dúvida que Jacó orou antes de dormir, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que Jacó estava com o coração desejoso por algo mais, por viver aquilo que nós falamos ontem, o novo e o sobrenatural. Então, mas só que Jacó não conhecia ainda o seu Deus, porque Deus, irmãs, ele quer ter uma experiência espiritual com cada uma de nós. Cada uma de nós, não importa o quão espiritual, o quão abençoado seu pai foi, sua mãe foi, como era o caso dele aqui, né, que teve um avô maravilhoso, Abraão, teve um pai muito bom, uma mãe, não importa.
Todos nós temos que ter uma experiência sobrenatural com Deus. Para vivermos aquilo que eu falei ontem, o novo de Deus, que é o que nós vamos estar buscando aqui, juntamente com o aprendizado de como viver tudo isso, de como nos colocar na posição para que Deus derrame tudo que Ele quer sobre as nossas vidas. Uma coisa fundamental, irmãs, precisamos ter experiência sobrenatural. E cada época vai ficar mais difícil, porque como é que nós vamos ter experiência sobrenatural em meio a essa apostasia, a esse mundo que está tão complicado e tão sobrecarregado, né? Trazendo opressão, tristeza, desânimo e vários outros problemas na vida de muita gente, na vida de todos nós. Enfim, precisamos abrir para o sobrenatural. Se nós não entendermos que a vida com Deus precisa passar pelo sobrenatural, nós não vamos chegar muito longe, irmãs. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você tem fé, se você quer mais de Deus, você tem que desejar viver uma experiência sobrenatural com o seu Deus. Não é o Deus do seu pastor, da sua igreja, é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Né? Então vamos lá. Nesse lugar onde ele está sozinho, despido de tudo, precisando de toda ajuda, né? Deus mostra para ele uma escada. Deus dá um sonho para ele e mostra uma escada. E é sobre essa escada que eu quero falar. Tem uma escada para todos nós, irmãs. Tem uma escada, e essa escada que ele via conecta céu e terra. Nós não somos só alma, nós não somos só corpo, nós somos espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito, né? Não importa a ordem dos fatores não altera muito o produto aqui. Então, nós somos espírito, nós viemos do Pai. E se nós não entendermos essa conexão entre céu e terra, e nós não compreendermos, abrir os nossos olhos espirituais e compreendermos que há uma escada diante de nós, diante de todos nós. Hoje eu quero que você imagine essa escada. Há uma escada diante de todos nós e nós fomos chamados para subir degrau por degrau nessa escada. Vocês sabem que eu gosto muito de contar como surgiu os devocionais, né? Então, esse devocional, eu comecei a meditar nele nesses últimos meses. Deus me deu uma palavra sobre escada para a minha vida. Primeira vez que Deus falou, tem uma escada diante de você e eu quero que você vai subindo degrau por degrau. Isso faz 14 anos. Mas nesses últimos tempos, eu estava pensando nessa escada de Jacó, porque eu nunca tinha parado para ler e estudar o texto assim, conectando com o que Deus estava falando comigo. E um dia, conversando com um primo meu, cristão, ele foi despedir de mim e ele falou assim, então, prima, a nossa vida tem uma escada diante de nós que nós precisamos subir. Ele não sabia de nada, né, dessa palavra que eu já tinha 14 anos, e aí eu agradeci ele, falei, bacana você me lembrar desse texto, e ali Deus começou a falar que esse seria um dos devocionais, que estava na hora da gente entender que há uma escada diante de nós. E aí, irmãs, vamos lá, que Deus tem revelações aqui para nós, tá bom? Aguenta firme aí. Muitas vezes, o que aconteceu? Que antes dele ver a escada, ele estava dormindo, né? Mas eu quero falar de 2 tipos de sono. Muitas vezes nós estamos dormindo, apático, inércio, na frente da escada, na frente do lugar que Deus está, na frente do lugar que Deus quer falar conosco. Isso é 90% da população, irmãs. 90%, especialmente hoje em dia, infelizmente. As pessoas estão dormindo, apática, inércia, completamente alheia, deixando a vida, né, deixa a vida me levar, vivendo por viver. Estão tendo prazeres, claro, carnais, buscando viver da maneira que querem,
mas estão dormindo num lugar onde Deus quer falar conosco. Jacó dormiu, irmãs, mas ele não estava dormindo o sono da inércia, porque se ele tivesse, ele não tinha tido essa revelação. Porque o sobrenatural e o novo de Deus, não pense você, irmã, que a gente vai viver o novo de Deus de repente. Acordei e hoje Deus derramou o de repente dele sobre nós, sobre a nossa casa. Não, nós temos que ter a nossa participação. A escada, você não sobe escada, ninguém sobe escada sendo arrastado. Você tem que subir a escada, degrau por degrau. Então, quando Deus mostrou ali para Jacó a escada, e no decorrer da caminhada de oração, é o que eu espero, né? Porque às vezes Deus muda muita coisa, como já mudou, porque esse seria o primeiro devocional e ontem foi aquele, né? Então, quando você chega ao final da vida de Jacó, você vê que ele foi subindo degrau por degrau. Bom, Jacó não estava dormindo esse sono da passividade. Ele estava dormindo o sono do descanso. Ele estava cansado ali na viagem, ele descansou. Ele orou, eu tenho certeza que Jacó orou, entregou a vida dele ali, se despiu de si mesmo. Então, para que nós começamos a viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos baixar a nossa guarda. Nós precisamos falar, olha, Pai, eu estou aqui, nesse lugar, né? Talvez fugindo do medo que me persegue, fugindo da acusação, fugindo de mim mesma, fugindo das frustrações, fugindo de alguma coisa, mas eu preciso de Ti. Eu quero algo novo. E eu preciso que o Senhor me mostre o que eu tenho que fazer, qual é a minha participação para conseguir esse algo novo. Vamos lá. Essa escada, ela tem que ser subida dia a dia. Essa escada, ela se sobe diferente. Ela se sobe quanto mais você desce. Ela não sobe como a escada humana. Quanto mais você desce, desce aonde? Desce na humilhação, desce no perdão, desce em deixar ser moldado pela palavra de Deus, deixar ser transformado. Quanto mais você deixa aquilo que te impede de correr a carreira que te está proposta, ou quanto mais você deixa os pesos para subir essa escada, mais você sobe. A gente não sobe ela no orgulho, a gente não sobe ela com a falta de perdão, a gente não sobe ela com muitas coisas do mundo. A gente desce. A canção que eu vou deixar hoje, importantíssima, porque nessa caminhada de oração eu sinto que as canções precisam ser ouvidas. Muito mais do que antes, muito mais do que foi as outras. Então, essa canção do Nani Azevedo fala exatamente isso. E eu vou deixar para você, se eu quiser subir, tenho que descer. Né? Se eu quiser voar alto, eu tenho que aprender que é descendo. Tá bom? Então, vamos lá. Essa escada se sobe dia a dia. Essa escada, a cada degrau, ela é a fase das nossas vidas. Por isso que eu estou falando de outono, estou falando de primavera. Por quê? Porque nessa estação, Deus tem um degrau para você subir. Deus vai te dar 3 meses de outubro não, vamos botar a estação, né? No meu caso, outono ao inverno. Você da primavera ao verão, vocês que estão no Brasil. Quem não conhece a caminhada de oração não sabe muito bem do que eu estou falando, né, irmãs? Mas existe uma palavra em Eclesiastes, acho que é 5:8 ou 8:5, não sei, eu sou péssima para guardar versículo, tá? Eu decoro, mas para guardar onde é que tá, mas vocês procurem aí, que é o meu versículo favorito dos últimos anos da minha vida. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Nós precisamos discernir os tempos de Deus. Então, eu disse para vocês que nesses dias especiais, pela palavra de Deus, em Levítico capítulo 23, depois leem lá, é o ano novo judaico. Foi o ano novo judaico. De sexta para sábado, terminou no domingo. Esses dias agora dessa semana é o que antecede ao Yom Kippur, que está lá em Levítico 23. Que são os dias da expiação, dias da gente parar para analisar a nossa vida, para ver o que precisa ser colocado no lugar, para olhar o que está impedindo a gente subir a escada que nos está diante de nós.
Então, isso é o que nós estamos fazendo aqui na caminhada de oração. A caminhada de oração, ela traz temas que vai fazer você olhar para a sua vida. Como é que eu tô? Porque se nós não tivermos uma palavra, se nós não tivermos algo que nos desperta, irmã, vamos viver o sono da inércia no lugar aonde Deus está. E a gente não vai estar tendo noção de que a gente está num lugar especial. Vamos lá, que eu tenho um monte de coisa aqui para falar, irmãs. Bom, então a escada, ela vai subindo conforme as fases da nossa vida. E nós vamos subindo na medida que nós somos aprovados nos testes da vida. Não pense você que você sobe de qualquer maneira. É uma escada que te liga à terra, aos céus, os céus na terra. Então, nós temos que ser aprovados para subir degrau por degrau. Bom, agora eu quero que você imagine que lugar dessa escada você está. Você está parado no começo da escada, olhando para cima, sem saber o que fazer, não sei nem por onde começa a subir esse negócio? Ou você está a alguns degraus, você subiu uns pouquinhos degraus. Ou você já subiu alguns degraus e ficou estagnado. Ou você já subiu alguns degraus, mas o pecado e as demandas da vida te fez despencar de lá e você não sabe mais nem onde você está. Ou você já não crê mais em coisa nenhuma e nem sabe como é que você está vivendo. Você está indo por ir. Porque você já não crê no sobrenatural, você já não crê em mais nada. Né? Tem muita gente assim nesses dias, irmãs, crente que está deixando o evangelho, que já tem dúvida, porque não teve essa experiência com Deus. Ou nessa escada da vida você está só olhando as pessoas subirem. Nossa, como aquele subiu, como aquela subiu, que bacana, e eu? Né? Nós fomos chamados para subir, não para olhar os outros subirem. Vamos lá. Nessa escada o subir é diário. E toda a provisão, ela vem, na escada, ela vem uma provisão para o próximo degrau. Você vê que a escada fala aqui que ele tinha anjos, versículo 12, eis que a escada na terra, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Os anjos foram feitos para quê, irmãs? Quando nós estudamos a palavra de Deus, os anjos foram feitos para nos servir, para servir ao Senhor e para nos servir. Você vê que Jesus, quando estava no deserto, terminando o seu jejum, o que fala? Que os anjos vieram servir. Várias vezes você vai ver o anjo vindo dar um recado para o homem, né? Quando foi ali quando Sansão foi, quando a mãe de Sansão, né, foi engravidar dele, apareceu o anjo, né, falando o que ia acontecer, trazendo a direção de como era para ela criar o menino. Você vê Maria, quando foi engravidar de Jesus, enfim, os anjos foram feitos para isso. Ou seja, toda a provisão que você precisa para viver na sua vida e para subir os novos níveis está na escada. A Bíblia não está falando aqui que os anjos estavam lá na terra e nem que eles estavam lá no céu. Os anjos subiam e desciam. Ou seja, você tem que encontrar com esses anjos no meio do caminho, na medida que você vai subindo degrau por degrau. E esses anjos vai te dando a provisão para que você vá ao próximo nível. Nós vamos viver o sobrenatural no mesmo lugar. No mesmo lugar de que a gente não está entendendo nada. Lembra que ontem eu falei isso? Que Deus vai trazer o novo no mesmo lugar. Aqui está falando, Deus falou assim para Jacó. Eis que eu estou contigo, aqui no versículo 15. Eis que eu estou contigo, eu vou te guardar onde quer que fores, eu te farei voltar a essa terra onde ele estava. Também aqui fala mais uma vez também que aqui no final do versículo 13, a terra em que agora está deitado, eu vou te dar e vou te dar a sua descendência. Então Deus vai mudar a nossa vida no lugar que a gente está começando. Não pensa você que você vai ser transformada quando eu chegar lá, quando eu formar, quando eu casar, quando eu fazer. É agora. O chegar lá, irmãs, é o caminhar da escada, é os que você subiu. Então, Deus quer te transformar aqui. Eu não vou entrar em algumas coisas aqui, mas
Quando fala aqui que esse lugar é a casa de Deus, isso fala de um lugar físico também em Israel. Eu não vou entrar nisso porque eu também não tenho a profundidade para falar disso, mas aqui é como se falasse de Israel. Por isso que Israel é considerado, né, o lugar da casa de Deus. E é considerado um lugar espiritual, que realmente tem algo espiritual ali. E é verdade, irmãs, tem mesmo. Então, vamos lá. É nesse lugar, irmãs, nesse lugar que você está, nesse lugar que você precisa enxergar o sobrenatural. E nesses dias nós vamos aprender a subir a escada. Então, nesses dias de caminhada de oração, os devocionais vai vir para quê? Para nos motivar, nos ensinar, nos lembrar, nos ativar a subir essa escada. Há uma escada diante de você, irmãs. Não dá para viver mais essa vida medíocre, não dá. Nós estamos vivendo um tempo que ou nós tomamos posição de quem nós somos em Deus, ou vamos viver cada vez mais uma vida miserável e medíocre, mesmo parecendo que não, mesmo parecendo que a gente já conquistou muita coisa. Então, vamos lá. Jacó, o que ele fez, então? Ele entende que Deus estava ali, ele acorda, ele muda o nome de uma cidade. Ele fala, a cidade que outrora chamava Luz se chamou Betel. Ele pega o travesseiro de pedra, aquilo que marcou ali a dificuldade dele, que é dormir num travesseiro de pedra, né, irmã? Quem quer dormir num travesseiro de pedra? Ele pega aquela pedra, ele coloca óleo e ele faz um pacto com Deus. Ali ele entende, eu preciso conhecer esse Deus pessoalmente. Não dá mais para eu viver baseado no Deus do meu avô, Abraão, no Deus do meu pai, Isaac, da minha mãe, Rebeca. Eu quero conhecer esse Deus e ele faz um pacto, ele faz um voto com Deus. Então, irmãs, para a gente viver sobrenatural, para a gente viver o novo, não tem como a gente viver de qualquer jeito. A gente tem que fazer uma aliança com o Senhor. Ele fez uma aliança primeiro com Jacó. Deus apareceu para ele e falou, eu vou ser com você, eu vou ser igual eu fui com seu pai, eu vou te dar essa terra que você está, eu vou te dar a sua descendência. Ele falou assim, eu vou abençoar, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. A mesma coisa que Deus falou para o avô dele. Então, Deus tem uma palavra sobre nós. Sobre todos nós, sobre todas vocês que estão ouvindo. Deus tem uma palavra determinada para você. Só que você precisa estar no lugar, você precisa abrir os olhos, você precisa enxergar o que Deus quer, você precisa enxergar a escada e você precisa fazer um voto com Deus. Porque como que você vai chegar lá de qualquer maneira? Né? Então vamos lá. Ele faz um voto aqui com Deus, já estou terminando. Ele faz um voto aqui com o Senhor e ele diz... Se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa jornada que eu estou desejando fazer, se o Senhor me der pão, me der roupa, versículo 20, e me deixar voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Eu vou te dar todo o dízimo de tudo que eu conseguir. E eu quero falar disso aqui. Para subir a escada, você precisa crer, querer, se esforçar. Precisamos firmar um compromisso com Deus, como Jacó fez. Precisamos desejar fazer o nome de Deus conhecido, assim como Ele quer fazer o nosso. É aí que a gente erra, irmã, porque a gente quer que Deus faça o nosso nome celebre na terra. Mas o que nós temos feito pelo nome de Deus? Porque Deus está falando aqui, eu vou te engrandecer, eu vou fazer você ser conhecido, eu vou fazer você abençoar todas as famílias da terra por causa de você. Mas o que ele quis fazer para Deus? Então ele disse, Senhor, então o Senhor cumpre a tua parte que eu também vou cumprir a minha. O Senhor vai ser o meu Deus e eu vou te dar o dízimo de tudo. Se o Senhor me conceder tudo que o Senhor está falando, eu vou te dar o dízimo de tudo. E esse dízimo que eu quero falar, não estou falando de dízimo de igreja, 10% de dinheiro. Dízimo de tudo. Porque aquela época lá é totalmente diferente de hoje. Lógico que ele dava o dízimo, oferta e tudo, mas nós temos que entender que tudo que temos é Deus que nos dá. E nós precisamos devolver para Ele algo. O que nós temos devolvido para o Senhor, irmãs?
dízimo do nosso tempo, nossa saúde, né? Será que a gente gasta a nossa saúde, a nossa vida com o Senhor? Se nós não estamos gastando muitas vezes nenhum tempo em oração, não estamos gastando tempo na leitura da palavra, não estamos gastando tempo, não conseguimos ouvir um áudio, né? O que nós temos dado para o Senhor? Muitas vezes, Deus nos dá tanto, irmãs, e o nosso coração ainda carnal, ainda sem ser tratado, esquece da bondade, da misericórdia de Deus. Quantas vezes Deus deu uma casa linda para quem não tinha, e no momento de você subir a escada um pouco mais e elevar o nome de Deus, porque cada vez que nós vamos crescendo, crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria, crescendo conforme Deus quer, subindo a escada conforme os padrões de Deus, nós elevamos o nome de Deus. E quantas vezes Deus dá essa casa para algumas mulheres, e quando chega o momento dela fazer o nome de Deus celebre, ela começa a fazer as contas, quanto que eu vou levar no divórcio? Quantas vezes Deus começa a prosperar um casal, e ao invés de a gente fazer o nome de Deus celebre, a gente faz as continhas, né? Quanto vamos levar caso eu deixe esse casamento? Quantas vezes, irmãs, aqui vou falar para as mulheres que estão nos Estados Unidos, a mulher conseguiu um documento através do marido, né? Um documento de permanência. Ai, mas já não vale mais a pena esse marido. E aí a gente abre mão. E por aí vai, irmãs. Por aí vai. Só a gente meditar e deixar o Espírito Santo nos falar, que você vai ver que muitas vezes Deus está nos dando coisas como ele fez com Jacó, porque ele abençoou Jacó. Nós vamos conhecer a história de Jacó mais pra frente. E ao invés da gente fazer o nome de Deus celebre, a gente está envergonhando o nome de Deus. Então nós temos que hoje reposicionar os nossos pensamentos. Desejar subir essa escada. Precisamos aprender a mudar o nome das circunstâncias, como Jacó entendeu. Opa, esse momento que eu estou vivendo, essa estação tem um nome. E ele mudou, a cidade chamava Luz e ele deu o nome de Betel. Às vezes você vai estar vivendo até um momento bom, mas Deus tem algo mais profundo, porque Luz é um nome bom, né? Uma cidade com nome bom. Mas ele deu o nome de Betel. A estação que eu estou vivendo vai estar me ensinando sobre a casa de Deus. Foi isso que Jacó entendeu. E ele deu o nome dessa cidade. Nós precisamos mudar o nome das nossas circunstâncias. Quando você começar a aprender, irmã, a viver de acordo com as estações, o que Deus tem para mim nesse ano, o que Deus tem para mim nesse mês, nessa semana, nesse dia, entender que há uma escada, você vai começar a mudar o nome das suas circunstâncias. Você não vai estar mais na cidade do luto, você não vai estar mais na cidade da tristeza, na cidade da depressão, na cidade da insônia. Você vai mudando de cidade, vai caminhando. Então nós precisamos isso, tá bom? Irmãs, essa é a palavra de hoje para a nossa meditação. Que o Senhor fale ao coração de cada uma, que nós venhamos ter uma responsabilidade de subir a escada. Talvez dá medo, talvez dá incerteza, talvez por onde eu começo. Ah, mas vai ser muito difícil. Não é, irmãs, porque toda a provisão que você precisa, que é os anjos subindo e descendo, e você vai encontrando com eles de degrau em degrau, ele vai te dando aquilo que você precisa para subir o próximo, e ele vai te dando as suas recompensas, e nós vamos fazer essa troca. Deus vai trabalhando em nós, e nós vamos fazendo o nome de Deus celebre. Amém? Que o Senhor abençoe vocês, em nome de Jesus. Não deixe de ouvir a canção, tá bom? Vou deixar um pouquinho aqui para vocês se animarem. Se eu quiser subir, tenho que descer. Se eu quiser voar, eu tenho que aprender.
pura, santa e verdadeira. Amém, irmãs. Fiquem com Deus. Tenham um dia de vitória.